Aula Funções Lineares. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de interpretar quando uma função é constante, linear ou afim, realizar o esboço gráfico de funções lineares, saber quando uma função linear ou afim é crescente ou decrescente e obter a raiz de uma função linear. Iniciamos nosso estudo falando um pouco de algumas situações práticas que nos remetem às funções lineares. Uma empresa está com um problema na área de automação e, para resolvê-lo, decide contratar os serviços de consultoria de um profissional da área. Ela encontra 3 profissionais, onde cada um tem uma forma de cobrança pelo seu serviço. Primeiro, cobra um valor único de R$1.000. Segundo, cobra o valor de R$60 por hora de consultoria. Terceiro, cobra R$300 pela visita, mais R$40 por hora de consultoria. Estudando a primeira opção, se o profissional conseguir executar seu serviço em meia hora, ele irá receber R$1.000. Se for em 1 hora, também receberá R$1.000. Da mesma forma, ele receberá R$1.000 se trabalhar 5, 24, 6, 8, não importa a quantidade de horas, ele sempre irá receber R$1.000 pelo valor da sua consultoria. Se obtivermos os pontos e demarcarmos em um gráfico, teremos 0,5 mil, 1 e 1.000, 5 e 1.000. Perceberemos que estes pontos estão alinhados e, se construirmos ainda mais pontos, chegaremos a uma reta que passa por 1.000 no eixo Y e que é paralela ao eixo X. Em fórmula, dizemos que se Y é o valor a ser pago pelo serviço, então Y será sempre igual a 1.000, ou podemos escrever ainda como f de x é igual a 1.000. Se estudarmos a segunda opção, teremos que, para meia hora de consultoria, meia vezes 60 é igual a R$30, ou seja, em meia hora de consultoria, o profissional irá receber R$30. Se trabalhar 1 hora, receberá 60. Se trabalhar 5, receberá 300. Se construirmos os pontos 0,5 e 30, 1 e 60, 5 e 300, percebemos que eles obedecem a uma reta. Essa reta nos dá os valores da representação gráfica de quanto deve ser pago pelo serviço de consultoria em função do número de horas trabalhadas. Podemos expressar essa situação por meio de uma fórmula, onde o valor a ser pago ao profissional é obtido pela multiplicação do número de horas por 60, ou seja, a função f de x igual a 60x. Já na terceira opção, o profissional cobra R$300 pela visita, mais R$40 por hora de consultoria. Logo, se ele trabalhar meia hora, multiplicamos 0,5 por 40, resulta em 20, mais os R$300 da visita, resultando em 320. Por outro lado, se ele trabalhar por 1 hora, devemos pagar a ele R$340. 5 horas, R$500. Os pontos representados no gráfico representam uma reta e quando interligados. Em fórmula, escrevemos que o valor a ser pago é 40 vezes x mais 300, onde x é a quantidade de horas da consultoria. Generalizando os casos, chegamos a alguns tipos de funções dentro da família das funções lineares. Na primeira opção, temos uma função constante. Em uma função constante, o valor de y é sempre igual a um número real c qualquer. O gráfico é sempre uma reta horizontal que é paralela ao eixo x e intercepta o y no valor c. No caso da segunda opção, temos uma função linear, onde existe um número real a multiplicando a variável x. Em funções lineares, a reta que representa a função sempre passa pela origem do plano cartesiano. Se o valor de A for maior que zero,
a função será crescente. E se o valor de A for menor do que zero, será decrescente. Dizemos que uma função é crescente quando, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Já em uma função decrescente, é aquela em que, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. A terceira opção é um tipo de função afim, onde a fórmula que a representa é f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é um número diferente de zero. Funções afins, quando tem o valor de b diferente de zero, passam fora da origem do plano cartesiano. Também são funções onde a menor que zero, a função é decrescente. E se a é maior que zero, a função será crescente. Para construirmos o gráfico de uma função linear, nos baseamos em alguns princípios da geometria analítica. O princípio principal seria que por dois pontos passa uma única reta. Como funções lineares são sempre representadas por retas, obtemos dois pontos da função e traçamos a reta por estes dois pontos. Como exemplo, veja o gráfico da função f de x é igual a 2x menos 3. Primeiro, escolhemos dois valores diferentes para x, podendo ser quaisquer valor. Em seguida, substituímos na fórmula. Neste caso, menos 1 e 2. Substituindo menos 1 na fórmula, o valor de y será menos 5. Por outro lado, se substituirmos o 2, o valor de y será 1. Logo, temos dois pontos da função, os pares ordenados menos 1 e menos 5 e 2 e 1. No plano cartesiano, composto pelos eixos x, chamado também de eixo das abscissas, e o eixo y, também chamado de eixo das ordenadas, representamos os dois pontos, menos 1 e menos 5 e 2 e 1. E traçamos a reta que passa por estes dois pontos. Dessa forma, construímos o gráfico da função f de x é igual a 2x menos 3. Outro conceito importante das funções são as raízes ou zeros. No caso da função afim, podemos generalizar uma fórmula para obter a raiz da função. Se no lugar do y substituirmos pelo zero, teremos que 0 é igual a x mais b. Resolvendo a equação, menos b é igual a x. Portanto, x é igual a menos b sobre a. Zero de uma função raiz é aquele valor de y que produz um valor, é aquele valor de x que produz um valor de y igual a zero. Ou seja, é aquele valor de x onde a função toca o eixo das abscissas. Por exemplo, a função 3x menos 5. Utilizando a fórmula, temos que x é igual a menos b sobre a. Então, x é igual a menos o menos 5 sobre 3, onde menos 5 corresponde ao valor de b e 3 corresponde ao valor de a, resultando em 5/3. Multiplicando os sinais, chegamos ao valor positivo, menos com menos, mais. Percebemos no gráfico que a reta realmente toca o eixo x no ponto 5/3 e 0. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos!